A assessoria do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, divulgou nesse domingo uma nota afirmando que são falsas as informações publicadas pelo jornalista Lauro Jardim, do Globo, sobre uma suposta visita do ministro à casa de Daniel Vorcaro em Trancoso, na Bahia. Segundo o comunicado, o ministro reitera que nunca esteve na propriedade citada. A nota informa ainda que Moraes jamais realizou qualquer viagem particular com Daniel Vorcaro para qualquer destino. Segundo a publicação de Lauro Jardim, Moraes teria frequentado a propriedade de 300 milhões de reais alugada pelo banqueiro em Trancoso, na Bahia, um imóvel de 40 mil metros quadrados com 12 suítes e 5 bangalôs. Vale lembrar que em janeiro deste ano, o portal Metrópolis revelou que Moraes esteve na mansão de Daniel Vorcaro, só que em Brasília, ao menos 2 vezes. Numa delas, na companhia do então presidente do BRB. Na ocasião, o ministro também emitiu nota chamando a reportagem de falsa e mentirosa, além de, abre aspas, seguir um padrão criminoso de ataques desqualificados contra os integrantes do Supremo Tribunal Federal, fecha aspas. André Marcília, boa noite, seja bem-vindo. Marcília, desde que estourou o escândalo do Master em novembro do ano passado, quando foi liquidado, o banco pelo Banco Central, já foram aí 13 notas oficiais, se a gente contabilizar, emitidas tanto pelo ministro Alexandre de Moraes quanto Dias Toffoli, tentando explicar os fatos relacionados ao envolvimento deles com o Daniel Vorcaro e com o escândalo do Master. Algumas bastante confusas, outras que se contradizem, algumas que não explicam diretamente ali os fatos, outras atacando jornalistas, dizendo que as reportagens são mentirosas, que na verdade são ataques ao Supremo Tribunal Federal. Acho que a única nota que confessou, admitiu algo, foi aquela do Dias Toffoli, que admitiu que era sócio oculto da Maredit, aquela empresa que contava ali com 2 irmãos do ministro no quadro societário. Enfim, muitas notas oficiais para explicar o inexplicável. Marcília, boa noite. Muitas notas tardias, para explicar o inexplicável, porque demoraram demais e aí quando vêm as notas, vêm de forma insuficiente. Boa noite, Paulo, Piotr, mestre Augusto, boa noite, Ana, boa noite a toda a audiência. Bom, primeiro a gente precisa dizer o seguinte, que essas notas, elas mais complicam, na minha leitura, o Moraes e a esposa dele, depois a gente vai também falar aí da nota da esposa dele, do escritório da esposa dele, mas as notas do Moraes mais o complicam do que explicam qualquer coisa. Porque ele fala, nunca estive na propriedade citada, mas ele não está dizendo que nunca esteve em toda e qualquer propriedade. Então, quer dizer, ele nunca esteve nessa propriedade, quer dizer que ele esteve em outra? Então, ele está assumindo que nessa ele não foi, mas em outra sim. Depois ele diz, nunca fiz uma viagem privada com o Vorcaro para tal destino. Bom, então para outro destino fez? Ou se não foi privada, foi pública? Qual seria o oposto de uma viagem privada nesse caso? Porque ele está assumindo, então, por oposição, que de outra forma foi feita a viagem, que em outra propriedade ele esteve. Ao dizer que não esteve em uma, parece-me que ele deixa aberta a possibilidade de que estava em outra. Depois ele também, na nota de sexta-feira, ao tentar se explicar isso tudo aqui sobre essa ida dele, suposta ida para Trancoso, que vamos nos lembrar também que Trancoso era onde havia o tal do Cine Trancoso. E o Cine Trancoso, assim era chamado, porque o Vorcaro usava o seu celular, por isso Cine Trancoso, para gravar as orgias que eram feitas durante as reuniões secretas com moças ucranianas e etc, enfim, e supostamente então surgiu a possibilidade com essa informação do Globo de que o Moraes tivesse participado de uma dessas festas e aí o Moraes nega dessa maneira, nunca estive lá, mas supostamente pressupõe-se que ele possa ter ido a outros lugares. Na sexta-feira ele negou que ele não trocou mensagens com o Vorcaro. A tal da mensagem vai bloquear? Não seria dele. Mas ele também não falou, não troquei nenhuma mensagem. Ele disse, não troquei essa, ou não troquei desse número, ou não troquei dessa forma, ou nesse destino a pasta que estava no documento tal. E aí ele disse que a pasta estava na CPMI, vem o Globo e diz, não, essa informação é da Polícia Federal e não da CPMI. Ou seja,
O fato é que o Moraes, quanto mais ele explica, mais ele complica. Parece quando a gente era pequeno, né, que a gente fazia aqueles desenhos e às vezes o desenho não saía bom, a gente ia corrigir, passava borracha, borrava, ia ficando pior e pior, criava-se um monstro em cima do desenho originalmente que pretendia ser uma boneca com feições adoráveis. O Moraes e a sua esposa, eles estão se explicando porque eles estão acuados, eles estão nas cordas. Essa é a parte boa. Mas nenhuma dessas explicações me parece minimamente convincente. E aí cabe à imprensa, cabe a todos nós, cabe à Polícia Federal seguir na investigação para mostrar que essas contradições têm, na verdade, uma razão ilícita. Se tiver, ele deve ser investigado e, se isso se for comprovado, ele precisa ser preso. Daqui a pouquinho a gente vai entrar nas explicações da advogada Viviane Barsi de Moraes, a mulher do ministro Alexandre de Moraes. Mas antes, Adalberto Piotto, boa noite, seja bem-vindo. E olha só, a Polícia Federal disse que só viu 30% de um dos celulares de Daniel Vorcaro, e na semana passada a gente acompanhou ali uma avalanche de mensagens sendo divulgadas ali pela imprensa, várias notas para tentar explicar, né, vários fatos novos aparecendo envolvendo ministros do Supremo Tribunal Federal. Boa noite, seja bem-vindo. Muito boa noite, Paula. Boa noite, mestre Augusto, bem-vindo. Marcília, Ana, todos que nos acompanham. Eu vou pelo fato principal. Nós nunca estivemos tão próximos neste país, nesses tempos recentes, de retomar a democracia real do país e acabar com essa ditadura do Supremo Tribunal Federal, que foi, digamos, aberta pela decisão justamente do Toffoli, naquele inquérito 4781, lá em 2019, que ficou apelidado de inquérito do fim do mundo, e que indicou sem sorteio, abriu de ofício, ou seja, sem nenhuma consulta, sem nenhuma lógica, uma provocação, o próprio Toffoli nomeou o Alexandre de Moraes para ser o autor desse inquérito e de uma série deles que vieram posteriormente e que passou a ser um ministro tão superpoderoso. É essa dupla que está envolvida nos casos do Master. Imagina só o que pensou o Daniel Vorcaro, dono de um banco cheio de problemas, ele se aliaria a quem? A dois dos ministros, ou sobretudo um dos mais poderosos do Supremo, ou o mais superpoderoso do Supremo. Esse Supremo é que permitiu, esse Supremo fora da lei, é que permitiu que um caso que na verdade era um escândalo financeiro apenas se tornasse no maior escândalo da República, porque vai piorar, como a Paula mencionou, só tem 30% das mensagens reveladas. E é claro que o Vorcaro tem muito mais coisa guardada nesses telefones. Quando a gente vê o ministro Alexandre de Moraes, o Marcília já foi aos pontos, eu não vou retomá-los aqui na íntegra, mas só vou me apegar a um deles. Quando ele começa a dar muita explicação, e as explicações são todas ruins, a gente vai falar, por exemplo, do contrato da própria Viviane Barsi, o que estava escrito ali, prestação de serviço de compliance, né? Que é uma série de condutas, enfim, quer dizer, então deu errado. Ou o Vorcaro pode pedir o dinheiro de volta, ou ela pode dizer que o Vorcaro não aceitou os conselhos, mas alguma coisa não aconteceu. Fato é que nós estamos muito próximos, se continuar o que está acontecendo agora, sobretudo porque a parte da imprensa que acreditava no Moraes e no Supremo, salvador da democracia, finalmente acordou, se todos agora, como brasileiros, retomarmos o país e tirar essa gente do comando completamente ilegítimo que eles mantinham. Está próximo de recuperar o Brasil. E olha que há 6, 7, 8 meses isso era inimaginável. Hoje é absolutamente possível, talvez até provável que isso aconteça em bem pouco tempo.